Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais uma mensagem para edificar e mudar a sua vida. Quantas vezes você já se perguntou se realmente está obedecendo a Deus? Muitos acreditam que obedecer significa apenas esperar uma voz audível do céu, como nos relatos antigos da Bíblia, onde o Senhor falava diretamente com seus servos. Mas a obediência que Deus requer de nós hoje não depende de uma experiência sobrenatural. Ela já está diante de nós em Sua palavra. A Bíblia é o manual de vida, é a bússola que nos guia em meio às incertezas. Mas será que estamos realmente seguindo a cada instrução que ela nos dá? Obedecer não é apenas ouvir, mas praticar. Não é apenas conhecer o que está escrito, mas viver o que está escrito. A grande verdade é que a fé e a obediência não podem ser separadas. Porque para obedecer precisamos confiar. E para confiar precisamos crer. É por isso que a obediência é uma prova viva da nossa fé em Deus. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que Deus nunca revelou todos os detalhes do caminho que seus servos iriam trilhar. Ele não entregava um mapa completo, nem mostrava todos os passos de uma só vez. Isso porque a obediência verdadeira nasce da confiança. Veja o exemplo de Abraão em Gênesis 22. Deus pede que ele ofereça o seu filho Isaque como sacrifício. O texto não traz explicações, não havia garantias, apenas uma ordem. E ainda assim, Abraão não questionou, não negociou e nem resistiu. Ele apenas creu e obedeceu. E é esse tipo de fé que move o coração de Deus. A obediência que não depende de entender tudo, mas de acreditar que o Pai sabe o que é melhor. Quando vivemos assim, aprendemos que a maior bênção não está no resultado imediato, mas na confiança de que, obedecendo, estamos sempre no centro da vontade de Deus. A obediência de Abraão nos ensina algo essencial. Não precisamos compreender todos os planos de Deus para seguir suas instruções. Muitas vezes queremos explicações, garantias, um roteiro de trabalho, mas Deus não quer que nossa fé seja suficiente para dar o próximo passo, mesmo sem entender tudo. Essa é a chave. A fé gera ação. A palavra de Deus não é apenas um livro de histórias, é um manual vivo que transforma vidas quando colocado em prática. Se a Bíblia nos instrui a perdoar, amar, orar sem cessar, a evitar más companhias, o chamado é claro. Devemos obedecer, mesmo quando a nossa mente humana questiona, mesmo quando os nossos sentimentos tentam nos convencer do contrário. Obedecer é confiar que Deus sabe o que é melhor e que cada passo em sua vontade produz frutos duradouros e bênçãos que vão além do que podemos imaginar. A recompensa da obediência é sempre grande, mesmo que os desafios pareçam impossíveis. Depois que Abraão obedeceu a Deus e se dispôs a sacrificar seu filho Isaque, a Bíblia nos mostra em Gênesis 22, 15 ao 17, que o Senhor abençoou abundantemente. Por ter obedecido e não ter poupado seu filho, eu o abençoarei. Multiplicarei a sua descendência além do que se pode contar. Como as estrelas do céu e a areia da praia, e seus descendentes conquistarão os inimigos. Isso nos mostra que Deus honra aqueles que decidem confiar e obedecer, mesmo sem entender o plano completo. Quando colocamos a palavra em prática, mesmo que seja difícil, abrimos espaço para milagres, bênçãos e crescimento espiritual. A obediência é uma ponte que nos liga à fidelidade e ao poder de Deus. E é através dela que nosso coração se fortalece, a nossa fé se torna firme, inabalável, mesmo diante das maiores provações. Mas é importante lembrar, a desobediência sempre traz consequências. Quando escolhemos seguir o nosso próprio caminho, ignorando a palavra de Deus, pagamos um preço doloroso. Isso não é uma ameaça, mas uma realidade que nos lembra que nossos sentimentos e desejos muitas vezes nos enganam, nos afastando da verdadeira vida. Por isso o convite de Deus é claro: siga a palavra, obedeça mesmo quando não compreender tudo, mesmo quando o mundo ao redor parece ter respostas mais fáceis ou atraentes. A obediência é proteção, é sabedoria, prática espiritual. Através dela que nós nos mantemos firmes, seguros e caminhamos na direção de uma vida cheia de bênçãos, paz e vitórias que somente Deus pode conceder.
A obediência verdadeira nasce de um coração que ama, confia em Deus acima de tudo. Não é algo que acontece apenas quando entendemos, mas quando decidimos agir, mesmo sem entender todas as respostas. A Bíblia nos ensina que devemos orar sem cessar, não temer, não nos preocupar com o amanhã, mas confiar e agir conforme a palavra do Senhor. É nesse ponto que a fé se transforma em força para enfrentar desafios, resistir às tentações e permanecer firme. Quando nos rendemos à vontade de Deus, abrimos espaço para que o Espírito Santo trabalhe em nós, nos dando discernimento, coragem e sabedoria. Ele nos ensina a distinguir o certo do errado, a permanecer fortes diante das dificuldades e não ceder às pressões deste mundo. Um coração obediente é um coração protegido, fortalecido, cheio da paz que só Deus pode oferecer. Mesmo sabendo que obedecer nem sempre é fácil, Deus nos promete força para superar todas as barreiras. A nossa carne, com suas limitações e desejos, muitas vezes quer nos afastar da vontade divina, mas é exatamente nesses momentos que a obediência se torna mais poderosa. Quando nos rendemos ao Senhor, entregamos nossas dúvidas, medos e hesitações, permitindo que Ele guie cada passo da nossa vida. O Espírito Santo age em nós, nos encorajando e permanecer firmes e determinados. A palavra de Deus em Tiago 1:2-4 nos lembra que as provações produzem perseverança e que a perseverança nos leva à maturidade completa. Cada ato de obediência, mesmo pequena, constrói nossa fé, fortalece o nosso caráter e nos aproxima mais do propósito de Deus para as nossas vidas. Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado se você chegou até aqui. Que Deus abençoe e aguardo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.